Teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e
Bom dia, amores lindos! Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Ouvem-me bem? Então, falem para mim no chat como vocês estão se sentindo. Essa semana, vocês já perceberam que bom dia, oi, isso, vocês têm que entrar e dizer bom dia para mim. Estou ouvindo bem. Ok, ótimo. Ah, a Liliana apareceu? Estava sumida essa menina. Então, vocês já perceberam? Ah, não pode sumir. Não pode sumir que existe algo muito sagrado que chama-se constância, consistência, que chama-se estar perto, estar junto, para que a gente continue sempre num crescente. Quando a gente se afasta demais, a gente começa a perceber que as coisas começam a desalinhar, né? Porque fica mais longe e não dá, tem que ficar perto, tá? Isso é para todos vocês. Tipo, tô aqui, tô nessa egrégora, tô no estágio de crescimento. Ele nunca é estável, ele é cíclico, mas a gente precisa sempre manter, sempre se manter, né? Isso exige tempo de nós, isso exige constância de nós, isso exige disciplina de nós, e é assim que precisa ser. É assim que tem que ser mesmo, tá? Vocês já perceberam que cada semana eu estou trazendo algo, né? Eu estou trazendo um tema, estou trazendo uma temática para que a gente aprofunde, né? Então, semana passada nós falamos sobre o receber, acessamos missão e motivação. Poucos de vocês responderam lá no grupo, né? Poucos de vocês compartilharam lá no grupo, pouquíssimos. É importante? Claro que é importante. Se não fosse importante, eu não ia pedir para vocês compartilharem. Então, aquilo que eu peço é para que vocês façam, tá? Kelly, eu não tenho tempo. Arrume tempo. É simples assim. Arrume tempo, dedique-se, faça isso. Ninguém vai fazer por você o que é teu. Você que tem que aprender que você que vai ter que fazer. Então a gente começa a entender que tudo é sobre um estado de consciência, permissão, um estado de presença comigo mesmo diante daquilo que eu quero, tá? E eu estou trazendo cada vez mais isso para vocês. Existem ferramentas, existe informação, existe conhecimento e existe que somente aquilo que somente você faz por você mesmo. Ninguém vai fazer por você, ninguém te tira isso, então tira teu tempo, dá teus pulos, dá o teu jeito, tá? É, por exemplo, oração. Eu acordo mais cedo. Acordei 10 para as 5 hoje, para conseguir dar tempo, senão não dá tempo. Então, acordo mais cedo. Ah, mas eu tenho muito sono. Pois é, dorme o horário que tem que dormir, começa a observar quais são as distrações que você tem no teu dia, começa a cortar isso, começa a diminuir as suas distrações e começa a focar no que realmente importa. Ninguém chega onde deseja sendo submissos, submisso não é submisso a palavra, sendo, não sei que palavra que é, agora me fugiu a palavra, mas ninguém chega aonde quer, não estando focado naquilo que tem que ser feito, mudando seus próprios pensamentos, mudando a sua própria conduta. Então, é preciso que todos entendam isso. Existem coisas que só eu posso fazer por mim mesmas, e existem padrões, e existem questões sistêmicas, e existem energia, e existe tudo que mais não sabemos. Existe uma guerra espiritual acontecendo todo momento, a todo instante. Você não se liberta disso e não se livra disso, a não ser que você esteja muito bem ancorada em quem você é, no teu espírito, nos seus pensamentos, nas tuas emoções e nas tuas ações diante disso. E é justamente sobre isso que nós vamos falar essa semana. Então, nós começamos falando semana passada do receber. E aí eu trouxe para vocês algo novo. Eu disse o seguinte, que receber não é só ficar naquele lugar ilusório de eu recebo, estou pronto, universo, venha para mim. Não, isso não funciona. Você recebe aquilo que você planta. Isso chama-se colheita. Outra coisa, receber. Estar diante daquilo que está acontecendo na sua vida, está acontecendo na sua realidade. Cabe a você tomar as ações que você precisa
para que você receba o presente que Deus, que a vida está lhe dando, que é o quê? Olhar e perceber o que isso quer me mostrar, o que eu preciso fazer com isso, o que a vida está pedindo para mim. Por que essa situação? Por que esse desafio? Por que esse problema está acontecendo na minha vida? Ou por que essa bênção está acontecendo na minha vida? Sinal do quê? De que eu fiz um trabalho bem feito, que eu plantei, que eu mudei algumas coisas. Tudo tem que sempre estar em coerência, em ressonância. Pensamento, emoção, ação. Meu corpo tem que estar alinhado com aquilo que eu desejo também. Nada funciona por si só. E a gente já está careca de saber disso, e a gente precisa saber disso cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, porque o nosso cérebro precisa ter essa informação milhares de vezes até que ele entenda. Até que ele entenda. Por quê? Porque existe uma programação rodando. Isso sempre vai ser assim. Sempre haverá programações. Chegará um momento em que essas programações saem das limitações e começam só a expandir. A gente só vai alimentar as novas crenças, as novas programações, as novas. Agora é assim que eu funciono, é assim que eu funciono. Eu vou alimentando, eu vou alimentando. Por isso eu volto lá para a Williane e digo: não, não fiquem longe. Se mantenham firmes. Tempo para o grupo, tempo para os áudios, tempo para a aula, tempo para o exercício, tempo para compartilhar no grupo, tá? Eu me responsabilizo pelo meu crescimento, eu me responsabilizo. Eu não sou mais criança. Eu não posso mais ficar esperando. Eu não posso mais ficar só no receber da semana passada. Eu tenho que aprender a ver a vida, a receber o que a vida, a receber os desafios, a encarar eles, a criar uma estrutura que me faça poder pensar diferente, sentir diferente, agir diferente e olhar para o meu corpo, para a minha vida, o que ele está querendo me dizer. Isso é receber. E quando eu aprendo a receber, eu aprendo a, eu aprendo a receber na situação de aceitação, olhar para a vida, compreender o que é que ela está querendo me dizer, olhar para o meu corpo, o que que o meu corpo está querendo dizer, o que tem aqui, olhar para os meus pensamentos, que tipo de pensamentos eu tenho, que tipo de sombras ressoam aí na minha vida, que tipo de ações eu tenho diante disso ou diante daquilo. E aí eu começo a receber de fato o que tudo isso está querendo me mostrar. Vocês entenderam sobre a aula passada, que eu só dei uma recapitulada, como a gente não teve aula, né? Então, só para a gente dar essa recapitulada, o que é esse receber? Começa com aquilo que eu vejo, recebo, aceito, e aceitar não é concordância, sempre lembrando disso. Aceitar não é concordância. Aceitar é eu aceito, eu vejo isso que a vida está me trazendo, eu começo a questionar em mim, porque, como, o que está querendo me mostrar, quais são as ações que eu preciso fazer, por que isso está se movendo, por que isso está acontecendo aqui na minha. Não é o por que isso comigo, não, é diferente, é por que isso está aqui, o que está querendo me mostrar. Percebam que é outra energia, outra consciência, outra situação, tá? Respondam no chat. Entenderam? Entendemos. Então, tá bom. E hoje nós entramos para a semana 7, tá? Onde também tem a ver com receber, que é tudo aquilo que a gente recebe dos nossos pais, da nossa família, do nosso sistema. Continuamos na temática, mas entramos num nível um pouquinho maior. Essa semana nós vamos falar de heranças e maldições hereditárias, tá? A gente sempre falou, eu sempre falei com vocês sobre a parte sistêmica, né? Então, aquilo que eu compenso, aquilo que eu vivo que veio do meu pai, aquilo que eu vivo que veio da minha mãe, aquilo que na gestação, quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, já foi gerado programas em mim, aquilo que eu absorvi, aquilo que eu absorvo de todo o sistema, aquilo que a minha avó não conseguiu compreender, não conseguiu viver, não conseguiu resolver na vida dela, ainda está atuando em todo o sistema daqueles que virão depois. Vamos recapitular. Existem as questões kármicas, tá? Herança kármica, herança sistêmica. Então,
Como que isso se explica? Tem uma pesquisa, deixa eu ler aqui, que eu não sei direito, não lembro o nome da mulher, mas aqui. Raquel Yehuda é o nome dela, tá? Existe um estudo muito profundo dessa. Ela era bióloga, tá? E ela estudou descendentes do Holocausto. Então, ela fez um estudo muito profundo sobre o que acontecia com aqueles que eram filhos das pessoas que tinham vivido o Holocausto, tá? O sofrimento, a dor, a opressão, a morte e tudo mais. E aí ela foi e trouxe a epigenética, que nós já falamos várias vezes da epigenética, que é o quê? O nosso DNA, a nossa célula, vai se transformando por aquilo que outros viveram, pelas situações do ambiente, pelas falas das pessoas, a nossa estrutura biológica celular também se modifica. E nesse estudo que ela fez, ela começou a estudar todos aqueles que viveram no Holocausto e os filhos, os netos, os bisnetos destas pessoas. E o que ela concluiu foi que em 100% dos descendentes estudados havia a mesma estrutura de DNA que havia sido impactado do bisavô, por exemplo, do tataravô. Ele viveu o Holocausto. As células dele continham estruturas deformadas causadas pelo medo, pela opressão, pelo perigo, pelo trauma vivido, né? E os filhos, netos, bisnetos, mesmo nunca tendo passado pela mesma dor, pelo mesmo trauma, tinham a mesma estrutura de DNA, o mesmo funcionamento. Então, quando a gente fala em heranças hereditárias, maldições hereditárias, a gente não fica só no superficial, que não é superficial, mas a gente não fica só no espiritual, no âmbito espiritual, no âmbito de programação. Isso é fisicamente comprovado até a partir das células, tá? Então, ela comprovou que o trauma, ele não muda o DNA, mas ele muda como o DNA se expressa no corpo dessa pessoa. Diante de qualquer desafio, a pessoa entra num desespero corporal, como se ela precisasse lutar, fugir, correr ou se preparasse para a morte, mesmo que nada nunca tenha acontecido de experiência traumática na vida dela. Então, nós carregamos, isso hoje já é estudado. Deixa eu ver que achei mais um aqui. Bruce Lipton fala muito disso também, tá? Ele também fez várias pesquisas, vou trazendo as pesquisas que eu fui indo cavando para que vocês entendam. Não é só uma, é porque é uma coisa espiritual, é uma coisa de alma. Não, é comprovado já fisicamente, biologicamente no nosso corpo. E Bruce Lipton, ele fez essa pesquisa também, em que ele pesquisou pessoas que tinham sido transplantadas, ou seja, tinham falhas nos órgãos e receberam órgãos de outras pessoas. O que isso fazia com as pessoas? O que acontecia quando, por exemplo, não vou falar eu, mas a pessoa X tinha problema no coração e precisou receber um coração novo de outra pessoa que havia falecido de qualquer outra forma e vivido em outras condições que essa que a recebeu. Após transplantada, a pessoa que recebia esse novo coração, começava a ter gostos, atitudes, meios de vida, formas de funcionamento diferente daquilo que tinha antes. E o seu padrão de funcionamento começava a mudar. Então, por que eu estou trazendo esses estudos? Para que vocês entendam. Não, eu não sou só a Kelly. Eu não sou só a Kelly. A Eliane não é só a Eliane. A Soraya não é só a Soraya. O André não é só o André. A Patrícia não é só a Patrícia. Nós somos o resultado de todos aqueles que vieram
antes. Nós somos o resultado de todos aqueles que vieram antes. Como isso impacta na minha vida? Isso impacta na minha vida até que eu tenha consciência daquilo que está atuando em mim. Eu preciso ter consciência do que está atuando em mim, que memórias, que padrões de comportamento, que tipos de fala, que histórias ainda atuam no meu sistema, ainda atuam nas minhas células, tá? E essa memória, né, por exemplo, dos órgãos transplantados, é um estranho. E aí, Bruce Lipton, ele foi a fundo pesquisar para que a gente, né, para que os estudos e tudo mais fossem, ele foi se comprovando que as memórias celulares daquele órgão recebido expandia-se para todos os outros. E a memória celular, ela é tão forte, a memória é tão impactante, que a pessoa começava a ter ações, movimentos, situações, tipos de pensamentos daquele órgão que havia sido transplantado. Então, para a gente começar a perceber que não é só sobre uma esfera espiritual, é sobre biologia. As crenças é biologia. É sobre química do nosso corpo. É sobre o que é que vai ser liberado. Na pesquisa da Raquel Yuda, ela pôde perceber que o trauma era tão forte e tão real que os descendentes tinham níveis de cortisol muito mais elevados do que o normal. Por quê? Autodefesa. A autodefesa, o sentimento de ter que proteger-se era tão forte que os descendentes tinham isso, alto nível de cortisol, adrenalina na sua química corporal, na sua bioquímica. Então a gente começa a entender, nossa, o quanto eu ainda preciso conhecer sobre mim, o quanto eu ainda preciso conhecer sobre a minha história, para que quanto mais eu conheça, mais eu possa ir soltando tudo isso, ir criando uma nova identidade, ir criando uma nova história, ir me fortalecendo naquilo que eu sou. Mas isso só acontece se eu estiver consciente. Consciente do quê? Autoobservação. Autoobservação. Quanto tempo? 24 horas por dia. Quanto tempo da minha vida? A vida inteira. A vida inteira você vai se observar. A vida inteira nós temos que nos observar e compreender, pesquisar as nossas histórias. O que aconteceu com a mãe da mãe? O que aconteceu com o pai do pai? O que aconteceu com o vô? O que aconteceu com não sei quem? Como foi a história? Quanto mais eu vou descobrindo e eu vou me auto-observando, eu vou percebendo. Essa reação que eu tive aqui, vem da onde? Vem desde quando? Vem de que momento? Esses pensamentos que eu tenho, essa falta de carinho, essa necessidade em receber do outro, essa busca por ser amada, essas dores no meu corpo, essa dificuldade na minha vida financeira, essas questões que me impedem de impor limites, de amar mais, de ter mais compaixão, não sei da onde isso vem. Da onde isso vem? Como eu funciono? Quanto mais autoobservação, mais eu entro em consciência daquilo que eu estou vivendo para poder transformar. Não existe outra forma, não existe outro meio. Entendi, tá? Então, aqui eu vou trazendo mais algumas coisas, tá? O Rupert Sheldrake, o Rupert Sheldrake é o que criou os campos morfogenéticos. Sabe aquela mesinha de constelação que eu tenho com os bonequinhos, que os bonequinhos caminham? Quem já fez a constelação comigo com os bonequinhos pode ver. Coloca ali o dedo no bonequinho, o bonequinho vai indo. Ele conseguiu identificar os campos morfogenéticos, que é o quê? É todo um padrão sistêmico, epigenético, todo um padrão comportamental, ele continua ativo em todos aqueles que vêm depois. Ele continua ativo. Ele está em você, ele está em mim. Por isso é necessário estar
tão consciente e presente cada vez mais. Por quê? Porque é muito legal, é muito bonito quando a gente diz: eu vejo você, eu sinto as suas dores, vovó. Você sofreu no seu casamento, você não foi amada, você foi abandonada, o seu marido morreu, você teve que cuidar de tudo sozinha, você foi traída, você não teve dinheiro, ficou com 10 filhos sem ter o que comer, teve que dar seus filhos para um monte de gente. Eu sei, vovó, eu sinto a sua dor. Tá, isso é muito legal, ok? O que isso muda em você? Nada. Se você não tiver consciência de perceber aonde isso está atuando. Então, o que que eu trago aqui para vocês? Eu trago que a ferramenta é necessária? Sim, ela trata a alma. Eu já vou abrir para vocês me fazerem perguntas, que eu quero responder as perguntas de vocês sobre ancestralidade, as dúvidas que vocês têm, tá? Essa aula vai ser assim hoje. Eu vou só terminar o conceito e aí vocês vão me abrir perguntas e eu vou responder perguntas para vocês, tá, Eliane? O que que eu estava falando? Que eu estava dizendo? Me lembro? Lembrei. Eu estava falando que aí a gente vai compreendendo que precisamos da ferramenta, precisamos da ferramenta, precisamos da constelação. Mas aí vamos lá. Já falei lá na outra aula, quem estava, eu espero que vocês assistam as aulas, porque elas têm sequências de ensinamentos. Se vocês perdem 3 aulas e vêm para a quarta, vocês vão ficar perdidos. Por quê? Porque faltou a estrutura das outras aulas, tá? Não é isolado, é uma sequência. Lembra que eu falei para vocês? Permitindo-se prosperar tem 6 meses e ele tem uma lógica, ele tem uma sequência, por isso que vocês têm que tirar tempo. Lá em dezembro eu falei, vocês vão ter que tirar tempo. Quem quer vir só para receber não vai ter resultados. Por quê? Porque está na postura de criança, quem só quer receber a ferramenta. Não, você tem que ouvir o áudio, você tem que assistir a aula e você tem que fazer o exercício. Se você quiser ter um resultado, isso depende de você e a tua parte. Eu não posso fazer, meu amor. Sinto muito. Não dá. Então, a gente vai compreendendo. É, sim, a ferramenta sistêmica é extremamente importante. A mesa é extremamente importante, mas vamos lembrá-la da aula. Nível espiritual, nível da alma, físico, espiritual, maldições hereditárias estão no nível espiritual. Herança sistêmica está no nível da alma. Por isso que a ferramenta constelação familiar trata a nível da alma. Por isso que a gente fala a alma. Bert Hellinger falava a alma sente. A alma, ele não falava o espírito sente. A alma sente. A alma funciona assim. Na alma está registrado. O que é a alma? Repetindo, a alma é seus pensamentos, suas emoções, sua programação, a forma como você sente e funciona. São os aspectos emocionais e psicológicos da sua mente. Isso é a alma. Lá no Café com Alma, a gente fala da nossa psique. A psique, a nível da psique, a nível do quê? A nível da alma. Então, a gente vai entendendo. Espiritual é uma coisa, alma é outra, físico é outra. Todos os problemas começam a nível do espírito. E aí, como assim a nível do espírito? Minha vovó não foi amada. O marido dela morreu, ela ficou com um monte de filhos, não tinha dinheiro para pagar as contas, teve que dar os filhos, não teve suporte, se sentiu abandonada, teve muita dor, muita culpa daquilo que ela teve que fazer para poder sobreviver e para dar uma vida melhor para os filhos. Não foi solucionada. Kármico. Tá ali, tá rodando, tá no sistema essa informação. Tá? Vem da parte espiritual, de herança familiar. E aí a alma, aquilo que a minha avó sentiu, viveu, mudou também a estrutura de DNA dela, né? E está atuando em todos aqueles que vieram depois.
Físico, meu corpo sente, meu corpo dói, meu corpo tem a mesma doença, meu corpo tem a mesma dor, a mesma informação. Como que eu mudo isso? Mudando a nível da alma. Como que eu mudo a nível de espírito? A nível de espírito. Hoje nós temos inúmeras ferramentas espirituais. Eu venho estudando, eu já falei isso para vocês há de um ano mais ou menos, quando eu tive uma percepção muito importante sobre Deus. Eu tive uma crise, na verdade, não foi uma percepção. Se eu falar que foi uma percepção, eu tô mentindo para vocês. Eu tive uma crise sobre Deus e a existência de Deus. E aí, quando eu comecei a pesquisar mais, né, sobre as questões espirituais, os mestres, São Miguel Arcanjo, como eles atuam, né, dentro das maldições hereditárias. E aprofundando, cada vez mais que eu aprofundo, existe algo extremamente importante. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados, tá? Então, o Filho de Deus se fez homem e morreu, sangrou na cruz para pagar os nossos pecados. Ou seja, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo é aquele que salva-nos das maldições hereditárias. Cristo é o que nos salva das maldições hereditárias. E se nós formos estudar as hierarquias de luz, as hierarquias espirituais, todas vêm de uma fonte crística. Crística. Então, Cristo é a nossa salvação para as heranças hereditárias, para as maldições hereditárias. Mas não é só pedir Cristo, Jesus, me livra. Não. É fazendo o quê? É seguindo o que ele foi. É sendo o modelo referencial como Cristo foi. E ele fala de amor, perdão, firmeza, não guardar mágoas, não guardar ressentimentos. O verbo se faz carne, as palavras que você usa, os pensamentos que você tem, as bênçãos que você traz para o mundo, né? Por que vem a observância? Porque é através da observância que você vai começar a perceber o que está em seu pensamento, o que está na sua emoção, o que sai da sua boca, para que você possa mudar isso. Então, eu volto naquilo que nós falávamos lá equilibradamente, que eu nem sabia direito o que eu estava falando. Mas eu já dizia, seus pensamentos, suas emoções e suas ações. Pensamentos, emoções, ações, só pensamentos, ações, emoções. Né? O quanto você é bênção na vida das pessoas. O quanto você ainda guarda histórias. E aí nós vamos para a esfera espiritual. Olha que bonito, a esfera espiritual não é só os seres de luz que vêm e agem sobre mim, sobre a ferramenta X que vai quebrar padrão. A ferramenta faz isso. A ferramenta quebra. A ferramenta revoga. Não é à toa que eu dei lá para vocês uma revogação de contratos. A palavra tem poder. Ela revoga, ela faz a parte dela. Mas aí você faz a ferramenta, você recebe a ferramenta e você continua com as mesmas ações. Ah, eu recebi a ferramenta, eu já sei como é que eu tenho que prosperar e eu continuo devendo para as pessoas. Eu continuo comprando mais que eu posso e tendo dívidas. E eu continuo não pagando aquele para quem eu devo. E eu continuo tendo percepções mal amaldiçoadas sobre as pessoas. Os meus pensamentos são maldições. O que sai da minha boca é maldição. O meu sentimento é maldição. O que que acontece? Você não quebra nunca. Você vai para a ferramenta, tem a limpeza e você continua agindo da mesma forma, acabou. O que fazer com você? Não tem o que fazer com você. Você não se auto-observa. Você não tem consciência daquilo que você é. Você acha que tudo é um problema do vô, da avó, do pai, porque eles viveram, agora eu sofro? Sim, é verdade, isso está no seu corpo. Mas o que você faz com isso? Essa é a mudança. Não é simplesmente dizer, vovó, você sofreu, eu agora faço diferente. Parabéns, então, agora você disse que faz diferente. Você está fazendo diferente? Ou você só fica na fala bonita? Ou você só quer a constelação, a constelação, porque eu preciso quebrar isso. Eu quero que a constelação trabalhe para mim, eu não preciso fazer nada, eu estou livre.
Você tá perdida, tá perdido. Não tem o que fazer com você. Até que você não entenda isso. Precisa entender isso. Ferramenta tua para que você mude, dissolva a carga, dissolveu a carga. Posso fazer diferente. Mas eu não faço sim, porque existe uma programação. O ser humano é a coisa mais complexa que existe. O ser humano é a coisa mais complexa que existe. E até que ele não entenda que ele não muda por vontade própria, ele não muda na fala bonita de que eu mudo por amor, ele só muda na extrema dor. E é por isso que receber a vida é tão grandioso. É por isso que receber os desafios que você tem é tão grandioso. E é por isso que estar atento ao que a vida se manifesta é tão grandioso. E sem isso, você não quebra nada. Você quebra, dissolve a carga, mas volta a carregar tudo novamente pelo estilo de vida que você vive, pelos pensamentos que você tem, pela falta das pequenas ações que você já sabe que deveria ter tomado e nunca toma. Você é complexo demais. E você quer mudar tudo. E não existe como. Você consegue mudar uma coisinha por vez. Começa criando tempo para você ouvir teus áudios. Começa criando tempo para fazer o exercício. E quem está fazendo está de parabéns, tá? Eu sei quem está fazendo. Está de parabéns. Por quê? Porque está na busca. Porque está na busca. Então a gente precisa. Está na busca, não só na busca. Porque também não adianta só ser um buscador e não fazer aquilo que eu estou aprendendo. Aquilo que vem da minha busca. Ok, estou na busca, estou sabendo, veio, pronto. Vai, filho. Vai. Vai, tenha coragem. Faça. Isso é um grande desafio. É para mim, é para vocês, é para todos nós. Como que eu quebro maldições hereditárias e heranças sistêmicas, né? Lealdades familiares, tendo percepção do que eu preciso fazer diferente. E sim, fazendo as frases. E sim, constelando. E sim, tendo as ferramentas, porque elas precisam atuar a nível da alma. Mas se eu não tenho a consciência de fazer o novo, de fazer diferente, elas voltam. Porque a nível da alma depende extremamente das suas mudanças de ações, palavras, sentimentos e percepções do mundo. Me entenderam? Falem aí para mim. Digitem no chat enquanto eu pego um negocinho para destrancar meu nariz. Chat, amores. O que vocês estão entendendo? E aí nós já vamos para as perguntas, para vocês me fazerem as perguntas do sistema. E eu vou trazendo as explicações. Vai lá. O que vocês entenderam até esse momento? Preciso que vocês me falem para que eu possa continuar. Kelly, não entendi nada. Também é uma resposta. Ninguém com a câmera ligada, mas vocês são muito jaguaras mesmo. Me deixam aqui falando com um monte de tela preta. Obrigado! Uma ligou. Não entendi nada. Perfeito. Vai. Os sabotadores estão sempre de plantão. Isso. Kelly, na semana passada eu tomei real consciência do que precisava resolver. Aceitei a situação e aos poucos as resoluções estão vindo. Perfeito, Jana. Exatamente isso. Quando eu olho para os desafios e encaro e começo a me fazer perguntas, eu começo a compreender o que é que eu preciso fazer diante disso. Então, nenhum sistema de herança familiar se quebra somente através da constelação. Por quê? Porque é um padrão. E padrão se reforça quando eu continuo fazendo a mesma coisa. Quando eu continuo tendo os mesmos hábitos. Se eu continuar tendo os mesmos pensamentos, continua.
maldições hereditárias. Existem inúmeras ferramentas espirituais e egrégoras de luz. Mas se você faz o tratamento, se você faz e você continua amaldiçoando as pessoas, você continua amaldiçoando através do sentimento da palavra, você vai reforçar tudo de novo, você vai pegar tudo de novo e nunca quebra. E nunca quebra. Então, revogação de contrato, oração, continuamente, mas aí não resolve se você continua com a mesma fala maldita diante das pessoas. Você vai tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, e não se quebra. Então, a gente precisa compreender onde está o papel da ferramenta na nossa vida, onde está o papel meu na minha vida, daquilo que eu me responsabilizo, e onde está a função do corpo, que é justamente nos mostrar aquilo que ainda precisamos olhar e tratar em nós. E o corpo sempre vem trazendo a resposta, a vida vem trazendo as respostas, as situações vêm trazendo as respostas. E a gente precisa estar atentos a isso. A gente não pode só achar que vou fazer e está feito. Quantas e quantas vezes pessoas já disseram assim para mim? Ai, Kelly, eu já fiz uns 10 divórcios energéticos com determinada pessoa e não resolve. Por que que não resolve? O divórcio foi feito. A ferramenta atuou na sua alma, no seu espírito, na sua vida, atuou energeticamente. A ferramenta fez o trabalho dela. Então, por que que não deu certo? Porque você continua amargurado, ressentido e desejando o mal daquele ser. Você ainda não compreendeu o que foi que aquela situação trouxe para sua vida. Você continua não sendo aquilo que lhe foi ensinado. Você ainda não entendeu o perdão. Você ainda não assumiu as consequências. Você continua maldizendo. Então, o problema é a ferramenta? Não, o problema é você. É você que quer que a ferramenta faça tudo. A ferramenta atua no nível da alma. A ferramenta cura. A ferramenta trata. Mas você precisa mudar aquilo que está em você. Como que mudo programação? Mudo mudando aquilo que eu sinto. Então eu começo a receber, foi isso que aconteceu comigo, foi desta forma, fulano fez isso, isso, aquilo, eu me senti assim, assim, assado. O que é que ainda está aqui dentro? O que é que eu ainda sinto sobre este ser, sobre esse acontecimento? Quando eu penso na pessoa, que sensação vem no meu corpo? Que imagem vem no meu corpo? Que sentimento vem no meu corpo? E aí eu começo a perceber o que ainda está em mim. Porque aí, sim, você vai fazer 1000 vezes o divórcio energético. Ele atua, ele já dissolveu. Ele já dissolveu. Se você fizer uma vez, ele já dissolveu. Pronto. Mas aí, quando você lembra da pessoa, você decide e você escolhe sentir tudo novamente. Você não fez a sua parte. Entenderam isso? Entenderam isso? Eu entendi que preciso de organização, disciplina e ação. Tenho consciência que carrego memórias dos meus antepassados e que hoje, tendo consciência disso, posso ser e fazer diferente. Precisa da ferramenta? Precisa da ferramenta. Para quê? Dissolver carga. Tem que dissolver carga, tá? Tem que dissolver atuação. E aí eu consigo mudar comportamento, ação, direcionamento. Com esse ensinamento sobre herança hereditária, tendo mais consciência e ir mudando nossas atitudes, posso ir liberando gerações futuras. Pode ir, não, você libera automaticamente. Você libera automaticamente. Assim como automaticamente aquilo que o tataravô do Holocausto viveu está no DNA, na atuação do DNA, né, na forma da epigenética no nosso corpo, no nosso funcionamento, é automático. Quando você é a pessoa que modula isso, muda isso, toma consciência e começa a agir de uma forma nova, tá?
você automaticamente libera as gerações futuras. É automático. A partir daquele que tomou consciência e ações para dissolver, está feito. Está feito. Mas aí, o que impede? Você volta na mesma história, você volta na mesma dor, você volta no mesmo querer, você volta com as mesmas coisas e você puxa tudo de novo. Essa é a função do nosso cérebro. Funcionar de forma automatizada. Ele não quer a sua mudança. A matrix que nós vivemos, as questões espirituais desse mundo não quer que a sua luz se expanda. E você tem que ter clareza disso. Você vai ter desafios por esse processo. Por isso que não basta fazer a ferramenta e simplesmente dizer: eu sofro com você, eu vejo você e eu não. E agora eu deixo com você o que é seu, vovó. Não, tá na tua célula. Você deixa com a vovó. Mas daí o que você precisa fazer? Tomar percepção de como é que você está atuando. Ou não tem solução. Então eu preciso me mover. Eu preciso me mover. E quando eu falo me mover, não é ações desenfreadas. É me envolver na, na própria percepção, no próprio sentir, nas próprias questões que estão vindo na minha vida. Por que que isso está vindo? Quanto mais você tiver luz e cura, mais coisinhas vão vir para você resolver, porque você está preparado. Você foi forjado a isso. Então vai vir mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Olha a consciência que eu tive essa semana. Preste atenção. Eu ainda tenho muito forte em mim a questão de validação, de ser validada, tá? Eu percebo isso na minha mãe, eu percebo isso na minha avó. A minha bisa eu tive pouco contato, mas assim, eu percebo isso em algumas pessoas da minha família sobre validação, sobre fazer algo no mundo, sobre ser vista, sobre ser reconhecida, sobre validação, né? Daquilo que eu faço, daquilo que chega, daquilo que eu sou pessoa importante, sabe, eu sou vista, eu sou amada, eu sou respeitada, validação de pertencimento, de ser amada, de ser vista. Aí nos meus processos, eu estava lá sentadinha no meu sofá, no quarto, essa semana, eu fiquei lá um tempinho processando tudo que eu tinha feito e tudo que tinha acontecido e tal, e lá, quietinha, respirando fundo, e uma percepção de, olha que coisa simples. Meu marido casou comigo porque eu estava grávida. Ué, como assim? Olha a crença no inconsciente. Olha o que existe no inconsciente. E aí me trouxe essa percepção. Eu tenho uma construção de relacionamento que vem de um lugar em que eu fui amada, o meu marido casou comigo, não por mim, mas porque eu estava grávida, porque ele tinha um compromisso. Então, olha como questões estão lá no nosso inconsciente tão profundo, e muitas vezes é justamente isso que faz com que eu tenha as reações que eu tenho na vida. E aí eu comecei a perceber o quanto no meu relacionamento eu precisava ser vista, eu precisava ser amada, eu precisava de atenção, de carinho, de que ele fizesse as coisas para mim. Havia ainda uma crença, e olha o quanto eu já trabalhei em relacionamento e eu tive essa putz. E ainda além de tudo, o casamento veio a partir de uma perda, porque o filho não ficou, eu perdi o filho. Veio a partir de uma dor. O casamento se deu, o início da relação não veio por uma escolha, por uma decisão, vamos ficar juntos porque nós nos amamos. Veio porque tinha algo ali. Quantos de vocês já casaram ou se juntaram com a pessoa porque financeiramente era melhor? Porque eu queria sair disso e ele queria sair daquilo. Não foi uma decisão de vamos ficar juntos porque nos amamos para crescer e construir. Foi do que eu quero me livrar, que se eu ficar com você, ou o que foi que eu perdi, que dor existe aqui, que aí a gente precisa ficar junto.
E aí a gente tem problema no relacionamento, E aí eu parei assim, eu falei, meu Deus, olha como foi que eu comecei a construir meu relacionamento. Através da perda de um filho, através de uma obrigação social dela estar grávida. E o meu pai já tinha dito para ele, cuidado. A mãe dele já tinha dito para ele, se acontecer alguma coisa, você vai ter que casar, meu filho, com essa moça aí. Então, essa percepção de valor, o quanto eu não tenho valor, o quanto eu sou desvalidada, que ele não casou por mim, pelo que ele me amava, por quem eu era, mas porque estava acontecendo, grávida, por um. E aí vem das suas crenças, o que é que tem dentro das suas crenças? Um erro, um pecado, uma dor, um sei lá eu qual é a crença que você tem, mas esse início se deu através de uma dor, de uma falta, de algo que não deveria ter sido feito. E aí essas crenças todas eu sei que existem muito em mim, né? De questões de familiares, de moça direita, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Que temos em todas nós. Ó, a Silvia dando risada. É. A moça direita, a moça comportada, a moça não sei o quê, a moça não sei o quê. Então, engravidei, que feio, pecado, fez o que não devia, erro. Casou por um erro, casou por uma dor, e ainda teve uma perda diante disso. E aí, todos os problemas que até agora há pouco eu vivia dentro do meu casamento. E aí a gente vai compreendendo da onde isso veio, que herança é essa. Entendem? Que não é só somente, minha avó. Não, é como que a sua vida foi construída. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo assim, a gente resolveu se unir porque ele estava numa situação difícil, ele não tinha muito dinheiro e ele não podia voltar para casa dos pais dele, e daí eu também queria sair da casa dos meus pais, a gente resolveu morar junto. Estão me entendendo? Da onde que vem estas coisas e que a gente não toma consciência? Vou falar outra coisa para vocês que eu tive consciência. Quando eu vou para essas imersões, gente, eu me imerso mesmo. Eu cavoco lá no fundo da alma. Tipo, bora cavocar. Vamos cavocar porque tem aí que tem coisa. Tem coisa. E a gente pensa assim, ai, mas eu já trabalhei mãe, ai, mas eu já trabalhei pai, mas eu já trabalhei não sei o quê, as coisas continuam acontecendo comigo. Filha, tá lá em você, bem, bem lá no fundinho. Eu tenho uma questão com os meus filhos que vocês já devem ter me ouvido até em aulas dizendo que eu criei os meus filhos para serem independentes. Quem já me ouviu falando isso? Eu criei os meus filhos para serem independentes, para eles aprenderem a se virar, para eles conseguirem se virar no mundo e né? Então essa fala, essa história estava em mim. E aí lá também, mais uma vez, sentadinha no sofá, sozinha lá no quarto, pensando na vida, né? Pensando e pensando, e o que mais tem aqui, Kelly? O que mais? Eu revivi a história do meu adoecimento. 15 dias internada, filho de 3 meses, volto para casa, pego o filho no colo, choro muito, tô com meu filho novamente, agora eu vou cuidar de você, meu amor. A mamãe não vai mais ficar longe, a mamãe vai se curar, a mamãe vai ficar boa, a mamãe vai cuidar de você. Fico com ele, beleza, meia horinha ali, ele dorme, eu deito dormir e eu tenho um AVC. E eu sou levada para o hospital e eu vejo, eu tenho certeza que eu vou morrer. E eu me despeço com o olhar do meu pai. Olhando para o meu pai, eu me despeço dele. Fui, pai. Cuide bem do meu filho. Dor, 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 dor. Acordo. O que eu decido? Deus, se você quer algo de mim, olha as nossas construções. Se você quer algo de mim, eu farei. Eu não posso morrer, porque eu tenho um filho para criar. Mas ao mesmo tempo que eu não posso morrer, eu tenho filho para criar, meu filho, se vira. Você não pode depender da mamãe, porque a mamãe pode faltar a qualquer momento. E aí, se eu dou mais amor, se eu cuido mais, e aí eu criei uma narrativa dentro de mim, de que eles têm que se virar, de que eles têm que serem independentes, de que não sei o quê. E eu fui construindo uma vida em que eu estava sempre distante dos meus filhos, envolvida onde? No trabalho, no trabalho, no trabalho, no trabalho, no trabalho, porque ainda tem algo em mim que quer ser visto, que quer ser reconhecido, que precisa de validação.
E aí eu fui tomando a consciência o quanto eu abandonei os meus filhos, não porque eu quis, não foi consciente, foi porque foi para que eles não sofressem, para que eu não sentisse mais aquela dor de ter deixado. Então a gente tem que se observar. A gente tem que olhar para as nossas histórias. Que história eu criei aqui? Que história eu vivi aqui? Porque foi que esse padrão começou a acontecer na minha vida, né? E aí, aos poucos, eu fui mudando, eu fui mudando, eu fui mudando, eu fui compreendendo que não estava certo, eu precisava dar atenção. Foram vindo problemas. Peraí, vamos ser realistas. Eu não fui mudando porque eu quis com os meus filhos. Eu fui mudando porque problemas com eles foram acontecendo, porque obesidade, porque problema com jogos, porque falta de disciplina, porque desobediência, porque várias coisas foram acontecendo e eu já tinha uma nova consciência de eu precisava ver o que isso estava querendo me mostrar e isso foi fazendo com que eu mudasse as minhas ações diante da minha família e dos meus filhos. Foi isso. Não era uma consciência de que, eu preciso porque para a educação, não sei o que do meu filho. Não, foi por dores, foi por problemas, foi por desafios. Que eu fui percebendo que as coisas tinham que ser diferentes. Mas da onde isso vem? De uma crença inicial de profunda dor, de que, eu falei isso várias vezes, meus filhos precisam aprender a serem independentes, a não depender de mim, a não sei o que, a não sei o que. Por quê? Porque eu estava numa profunda dor de que se eu morresse, eles iam ter a tia Mayra, a avó, a tia Soraya, o não sei quem, o não sei quem, o não sei quem, e eles não precisavam de mim. E aí eles sofreriam menos. Com uma mãe ausente, eles sofreriam menos. E foi. E aí hoje eu fico pensando assim, por que que eles são tão carentes, meu Deus? Por que que são tão carentes? Ué, Kelly, porque você faltou para se proteger de uma dor sua, né? Consequentemente, filhos carentes. E é assim que a nossa vida vai se construindo, por decisões que nós tomamos sem saber que nós estamos tomando, por proteção, por defesa, por acontecimentos. A gente toma decisões em milésimos de segundos e isso começa a determinar a nossa vida. E é por isso que quanto mais conscientes estivermos, mais nós rompemos padrões. Mais nós rompemos padrões. E aí vai perceber lá na minha vida. Esse padrão existia na minha mãe? Com certeza. De que não foi amada, de que não foi cuidada, de que não sei o quê, de que não sei o quê. Esse padrão existia na minha avó? Com certeza. De que não foi amada. E ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Então não vem só dessa situação, vem de uma herança que também está em mim. E aí eu pego as dores de todas e aquilo se acentua, e aquilo cria um destino. A gente só muda o destino se completamente conscientes das nossas ações, entendimentos, percepções e o que me fez criar a programação que eu vivo. Então, quanto mais eu estou em volta deste lugar, do que está acontecendo comigo, o que o meu corpo quer me mostrar, o que essa experiência quer me mostrar? Então, eu fui mudando a forma como eu atuava enquanto mãe por observar. Ok, Davi Gabriel está na obesidade. O que isso quer me mostrar? Kelly, você precisa cuidar da alimentação. Não é só cuidar da alimentação. Você precisa nutrir os seus filhos. Não é só sobre a alimentação. O que tem por trás da alimentação? Nutrir. Nutrir de que forma? De atenção, de presença, de amor, de carinho, de limites, de saber que eles têm um lugar, eles têm que obedecer. Não é só dar amor também, é de que forma eu preciso nutrir os meus filhos que têm problemas com comida e obesidade e alergia e não sei o quê. Então, falta o quê, Kelly? Nutrir. Por que que falta nutrir? Lá do fundo, Kelly, quando você decidiu que eles não sentiriam a sua falta. E aí você faltou. Entenderam? Como é muito além de eu vejo você? Sim, vovó. É muito além. É aquilo que nós precisamos perceber. Isso quebra padrão. Isso quebra maldições hereditárias. Isso quebra, tá? E a ferramenta, Kelly, extremamente necessária
para que você tenha essas consciências. Por que que essa consciência chega em mim? Cara, muita ferramenta. Muita ferramenta. Vai dissolvendo carga, dissolvendo carga, dissolvendo carga, dissolvendo carga, dissolvendo carga, dissolvendo carga, até que eu consigo ter isso. Ferramenta é extremamente necessária e essencial para dissolver a carga. Mas aí você precisa ter consciência, estar presente, sentir seu corpo, mudar a maldição que você é na sua própria vida e na vida dos outros. Ter consciência o tempo todo, o que é que está se passando aqui comigo? Porque a ferramenta não atua sozinha se você não tiver a sua parte, como tudo na vida. Você tem que ter a tua parte. Fechou? Agora vamos para as perguntas. Que perguntas vocês têm? Que dúvida vocês têm sobre o sistema, sobre o que aconteceu lá não sei aonde, como pode atuar em mim, de que forma isso funciona? Vai, vamos lá. Nós já falei para vocês que nossas aulas vão durar sempre um pouquinho mais. Alguém perguntou aqui. E isso com a avó materna apenas? Não, isso pode ser com a avó materna, com a paterna, com o vô, com uma tia, com uma bisavó, com o excluído da família. Isso pode acontecer até, preste atenção, por exemplo, o meu vô tinha uma noiva. E estava tudo pronto, tudo preparado para o casamento, faltava 60 dias para eles casarem, e o meu avô se apaixona perdidamente pela minha avó. E desiste de casar com aquela noiva e casa com a minha avó, deixa a noiva abandonada e casa com a minha avó. Isso pode ser algo que está acontecendo na minha vida daquela que foi excluída, que nem faz parte do meu sistema, mas faz parte do meu sistema. Por quê? Porque por conta do sofrimento dela, eu existo. Por conta desse sofrimento desta mulher que foi abandonada, rejeitada, teve seus sonhos perdidos, eu existo. Foi através do sofrimento deste abandono desta mulher que a minha avó pôde ter o homem dela, os filhos dela, a minha mãe, o meu pai, e aí eu existo. Então, desde isso atua no nosso campo sistêmico. E pode ser uma questão lá. Por isso é tão importante nós conhecermos as histórias, nós pesquisarmos as histórias. O que aconteceu? O que eles sabem que aconteceu sobre relacionamentos? O que eles sabem que aconteceu sobre doenças? O que eles sabem que aconteceu sobre mortes, acidentes, sobre percas financeiras, sobre trabalho duro? Qual era a frase, mãe, que você mais ouvia? Qual era a frase, vó, que você mais ouvia quando você era viva? Né? Ou a avó e o avô não estão mais? Qual era a frase, mãe, que você mais ouvia? Qual era a frase, pai? O que mais se falava? O que se contava? Teve uma história do meu pai que eu só fiquei sabendo porque foi numa constelação que eu abri, que eu vi uma mulher enlouquecendo e caindo dura no chão. E aí eu chamei meu pai e disse, pai, aconteceu algo com alguém da família de uma mulher ter enlouquecido e ter morrido com alguma coisa da cabeça? E aí ele me disse, essa história não se fala, filha. Essa história não se fala. Mas o vô teve uma irmã que se envolveu com um homem casado. Ó, daí lá vem, erro, se envolveu, fez coisa feia, fez coisa errada, e aí vem as nossas crianças à tona. E um certo dia a mulher desse homem encontrou ela na rua e matou ela com pauladas na cabeça. Então, quanto isso é forte, estava lá no meu sistema, estava lá no meu campo, estava atuando em mim. E aí quem me conhece lembra das fortes crises de dor de cabeça, de não dormir, de tanta dor que eu tinha na minha cabeça. E aí nós vamos dissolvendo as cargas. Vocês não têm perguntas para mim? Se vocês não têm perguntas, a gente encerra, eu não tenho mais o que falar. Vocês têm perguntas? Acabou, gente, acabou meu repertório. Meu repertório de hoje foi. Minha mãe falou que na casa dela não entra mais homens. Então, e aí eu fico com esse padrão. Então, na minha casa não entram mais homens. Por quê? Porque homens fazem sofrer, porque homens não prestam, porque homens são símbolo de sofrimento.
E quando ela está nesse padrão, na minha casa não entra mais homens, me responda o que ela está fazendo com homens? O que ela está fazendo com os próximos homens que vão existir na descendência dela? Mas ela só tem netos. Aí que entra. Ela só tem netos. O que ela está fazendo com o destino dos netos quando ela diz: na minha casa não entra mais homens? Ela está amaldiçoando a vida dos netos. E aí vocês começam a entender sobre maldições hereditárias. Aquilo que um único homem me causou agora vai ser destino daqueles que virão depois. Por quê? Porque eu amaldiçoo a minha descendência por conta do que um homem me fez. Então não é sobre os homens, é sobre aquilo que aquele homem me causou e por que isso aconteceu. O que também em mim precisava acontecer e aconteceu na minha vida que eu ainda não dissolvi, interpretei, compreendi e eu ainda estou nessa amargura. E aí a Patrícia, ela vai fazer de tudo para provar que homens prestam. Para provar que homens prestam. Porque ela também tem um filho. E aí muitas vezes vai sofrer os mesmos desafios que a mãe sofreu na relação na vida dela. Por quê? Porque existe uma questão de por amor eu sigo você, mamãe, ou por ódio eu sigo você, mamãe. Por ódio eu também sigo você, tá? E aí eu vou repetir a mesma relação. Eu vou repetir a mesma dor. Entenderam? Kelly, eu sabendo das histórias da família, assim trago para consciência, mas mesmo assim fica no meu campo. Quanto mais você souber das histórias da família e quanto mais você der um sim absoluto àquilo que foi e uma aceitação àquilo que foi a história deles, mais liberta você se torna. Porque isso para de atuar no seu campo. Se você tiver esta consciência, soube da história, está atuando em algum nível real da sua vida, constelação. Entenda uma coisa, uso da ferramenta, constelação, vamos falar especificamente constelação familiar, tá? Eu soube que o meu pai sofreu tal coisa, assim, 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 assado. Tomei consciência da história, deixo meu pai com o destino dele, integro isso em mim, através de mim pertence, todas as frases da constelação são necessárias para a alma dissolver carga. Isso está atuando diretamente na forma como eu me relaciono com o meu marido, ou com as pessoas, ou com a minha mãe, ou com os meus filhos. Constela, tá? Não, eu sei disso, eu sei da história, eu tomo consciência, isso não está atuando em nenhum nível da minha vida. Só toma consciência, observa-se e aceita o destino que deles foi. Sim, com vocês. Eu sofro com vocês. Quando eu falo eu sofro com vocês, pela dor de vocês, eu digo um sim absoluto àquilo que foi, e a partir de mim, novas coisas acontecem. E a partir de mim, uma nova criatura se faz. E Deus, né? Deus lá na Bíblia já diz: renoveis pela sua mente, sereis, eu não me lembro agora, mas sereis renovados pela sua mente, ou seja, a nossa mente é extremamente importante. Como você atua nessa história? Você sente dor? Você sente revolta? Como a mãe da Patrícia lhe disse, minha mãe disse que na casa dela não entra mais homens. Por quê? Porque ainda está em dor, ainda está em luta, ainda está em revolta, ainda está em ódio, amaldiçoando. Então, eu preciso ter a consciência para que as coisas fiquem cada uma no seu lugar, tá? Se está atuando em mim, em alguma esfera relacional, prosperidade, questões com dinheiro, relações. Questão na saúde, relações. Questão, relações. Tudo é relações. Tudo. Por isso, viver é relacionar-se. Então, está atuando ainda hoje na minha vida, está impactando os meus filhos, tá? Eu também tenho o mesmo padrão, eu também tive os mesmos problemas, constelação. Aí você vem para a ferramenta. Você vem para a ferramenta. Você precisa da ferramenta. Você vem para uma mesa. Você vai para um divórcio energético. Você vai para eliminar o obsessor. Você tem que ter a ferramenta, tá? Ela atua, ela é necessária. Pós-ferramenta, níveis de consciência, observação, disciplina, constância.
A ferramenta é tua, mas se você volta a ser o lixo que você era antes, você tá sempre uma lixeira. Tu vai ter que ter ferramenta 1000 vezes e nada muda. Estão entendendo? Se você pegar tudo de novo, viver tudo de novo, não tomar as decisões que você tem que tomar, não fazer as ações que você já sabe que tem que fazer, lixo, 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 lixo. E a tua vida não muda. Eu sempre falei que eu teria uma família com pai e mãe unidos por conta da separação dos meus pais. Até que não aceitei o que aconteceu. Eu e meu esposo não tínhamos um casamento tão bom e eu pensava que logo iria me separar também. Quando aceitei, olhei para isso, meu casamento mudou e hoje vivo o que sempre sonhei com a tua família, com a tua família, porque houve aceitação do destino do pai e da mãe. Sim, eu sofro com vocês e a partir de mim, novas coisas. Uma nova criatura através da renovação da minha mente. Lembrando, o que é mente? Mente não é só o que você pensa. A mente cria seus sentimentos, a mente cria seus pensamentos, a mente cria suas ações, a mente cria os seus medos e a mente continua reforçando ou não histórias. Por isso, autoobservação, 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 observação, 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 orai e vigiai. Mas não é orar e vigiar os outros. Oh, quanta ilusão! Orar e vigiar. O que que essa pessoa está querendo comigo? Não é sobre outra pessoa. É sobre você, meu bem. Orar e vigiar é para você. Não durmam, seus tolos. Como Jesus dizia. Não durmam, seus tolos. Não é sobre o outro. É sobre você. Orar e vigiar a si mesmo. Você não tem capacidade de mudar o outro. Mas se você estiver blindado, nada te chega. Se chegar, você barra. Proteção. Arcanjo Miguel, ferramentas, tá? Antes da minha avó falecer, a minha mãe queria tirar ela do meu avô para ela morar junto com ela. Sim, por quê? Porque a visão que eu tenho do meu pai é que ele é um homem mau. Deixa teu pai e a tua mãe em paz. O que que aconteceu? Quis tirar a minha mãe do meu avô. A mãe dela do pai dela não conseguiu. Foi pro relacionamento dela, deu tudo errado. E agora amaldiçoou os homens. Isso não veio do casamento dela, isso veio da história com o pai. As nossas questões vêm de relações primárias. Sempre. Por isso que a gente vai constelar pai e mãe milhares de vezes. Não se iluda que você vai constelar pai e mãe uma vez só. Se você pensa isso, que você já constelou uma, duas vezes, você não devia mais ter as questões, você é um grande iludido, tá? Bert Hellinger constelou a mãe dele com 92 anos. Continuou constelando a mãe. Por quê? Porque foi percebendo ainda impactos que tinham na vida dele que vinham daquilo que era da mãe. Sucesso, mãe. Sucesso, mãe. Sucesso em qualquer área da sua vida, mãe, tá? Que mais? Mais alguma coisa? Vocês têm mais perguntas? Não? Então eu vou fazer assim. Eu deixo assim esta aula. Dúvidas? Grupo. Kelly, tá? E tava lá e surgiu grupo. Manda no grupo. Escreve, não manda áudio. Escreve, daí todo mundo vê. Tem uma escrita ali, aí eu mando áudio, tá? Ou escrevo também. Então mandem no grupo. E aí, nós vamos trabalhar essa semana. O que que vocês acham que nós vamos trabalhar essa semana? Hein? Vai, falem comigo no chat para a gente poder encerrar. Respondam. O que que nós vamos trabalhar essa semana no grupo Permitidos Prosperar, no mapa da alma, no agente IA? Vamos trabalhar o quê? Heranças familiares. Vamos lá no nosso mapa. Vamos acessar herança paterna. Tá, 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 tá. Herança materna. Tá, 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 tá. E aí vamos lá, vamos puxar da história. O que eu já ouvi, o que eu vivenciei, o que eu sei, o que eu vou perguntar. Vamos lá, vamos mapear. É, é profundo, é para ser profundo, vamos sair do superficial. O que aconteceu? Por que aconteceu? História, genograma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Somos buscadores, o buscador busca. Ele busca. Então vamos lá. Vamos lá. Minha herança paterna é do um. Problemas com dinheiro, com finanças, com se sentir merecedor, com validação. Por quê? Da onde isso vem? Da onde isso vem? Da onde isso vem? Da onde isso vem?
que eu sei da minha família? Vamos lá, vamos esmiuçar isso, tá bom? Então, vamos falar sobre herança familiares. Amanhã eu trago mais. E surgiu alguma dúvida entre hoje e amanhã? Pergunta. Vamos ficando com essa aula. Amanhã eu trago os exercícios. O que olhar, como olhar, o que perguntar para o chat. E aí hoje vocês vão entrando em contato com as histórias, com o que você sabe, com aquilo que você lembra que foi lhe dito, vai vir, vai vir na sua cabeça. Nós abrimos um campo, vai vindo. E você pega tudo isso, e você anota no celular, num caderno, vai pegando tudo que vier, tá? Esteja aberto para aquilo que vier. Começou o nosso processo. Beleza? Como foi essa aula para você? Encerrando, vou ler a cartinha aqui na aula. Enquanto vocês digitam no chat, parou para nossa semana, Carta dos Anjos. Então, só reforçando, maldições hereditárias. Está em você a quebra e o sangue de Cristo. Cristo já morreu para nos salvar. Quase todas as linhagens espirituais vêm da mente crística. Acho que todas vêm da mente crística. Acho que só não os ET, né? Mas não cheguei nessa parte. Mas vem do sangue de Cristo, que foi derramado para nos salvar. Ou seja, já somos salvos. Já fomos salvos. Onde está a maldição, então? Em nós. Em nós. Ainda está em nós. Tá? Cartinha. Peguei só no final. Eu gosto muito das aulas, traz mais coisas para consciência. Isso aí, gratidão, esse. Rainha de Terra. Dedique um tempo para as pessoas ao seu redor. Escolha uma abordagem sensata. Lide com os desafios de maneira gentil e compreensiva. Vamos lá, Rainha de Terra. Cadê Terra? Rainha. Rainha de Terra. Lembre-se de aproveitar o tempo com outras pessoas. Você tem muito a oferecer, seja para a família, amigos ou pessoas menos afortunadas. Manuseie qualquer desafio com compreensão e cordialidade, mas também com confiança e desenvoltura. Significados adicionais desta carta: prosperidade, uma abordagem sensata, um polegar verde. Não sei o que significa um polegar verde. Um amante de crianças e animais. Essa é a mensagem de hoje. Ficar mais com as pessoas, observar e olhar para os desafios com mais leveza e gentileza. Os desafios vêm para nos ensinar, não vêm para nos punir. Saiam desse lugar. Nenhum desafio, nenhum problema na sua vida vem para te punir. Nunca vem para te punir. Se você pensa em punição, é porque a tua mente é podre. É porque o teu sentimento está estragado. Você ainda não conseguiu entender. Tá? Nenhum desafio que você está vivendo na sua vida veio para acabar com você. Não. Veio para ensinar você a se posicionar, veio para ensinar você a crescer, veio para ensinar você a se libertar, a perdoar, alguma coisa. Tá? Então, desafios, veja-os com mais gentileza, porque eles vêm para te ensinar. Fechou? Beijos, beijos, beijos. Até amanhã no grupo. Perguntas, mandem lá que eu vou respondendo, tá? Tchau, amores. Beijos.